Então, se o jogador de futebol não pode voltar, então fecha a padaria, fecha o açougue, fecha o supermercado, porque é onde que vê a temperatura, faz testes de duas semanas. Então, existem os protocolos médicos. O professor Pedro falou sobre os protocolos médicos. Eu abri aqui o site do Flamengo, são 13 protocolos que o Flamengo colocou. Vai desde limpeza, de material, de arrumação de quarto, de alimentação. Então, o Alimentação, né? Flamengo está ali. Sim, o Flamengo está ali com uma. O Flamengo está muito bem respaldado. O doutor Márcio Tanuri aí está de forma excepcional conduzindo bem essa situação. Pode falar. Então, aí, em relação a esse protocolo de segurança, cara, o Flamengo está seguindo restritamente, foi muito bem feito. Então, eu concordo totalmente nessa fala do Jorge Jesus. Eu acho legal que a gente tenha ali na diretoria, na comissão técnica e também no grupo de jogadores o entendimento da importância da volta às atividades. Lá na Alemanha, quando os times voltaram, o Colônia teve 3 jogadores que testaram positivo. Aí o pessoal faz assim, nossa, e agora? Não pode voltar, e aquilo. Galera, o pessoal vai ficar afastado, vai ser monitorado, mas é aquilo que você falou, a gente tem que aprender a conviver, a gente tem que aprender a conviver com o vírus. Nem todo mundo, né, faz parte do grupo de risco e nem todo mundo que vai ser contaminado com o vírus vai evoluir de uma forma muito grave. Infelizmente, a gente sabe que está tendo aí inúmeras mortes, mas o jogador de futebol ele goza de um certo privilégio que eu posso gozar, o professor Pedro, o Gabriel pode gozar. Então, eles sim fazem parte de um grupo diferente. Aí entra na questão da polêmica da fisioterapia. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, disse que só autorizou o retorno de fisioterapia. Galera, a fisioterapia é um leque muito aberto, um leque muito amplo, porque existe a fisioterapia que trata e existe a fisioterapia preventiva. Os jogadores estão fazendo atividades com bola, estão fazendo um trabalho, na fisioterapia existe um trabalho chamado de propriocepção, é quando o jogador, a grosso modo, a gente pode falar que engana o cérebro, é para soltar a musculatura, o paciente quando sai de uma lesão, a gente começa a fazer trabalhos com bola, vamos supor, o jogador machucou o tornozelo. Aí, no início, ele fica inseguro de bater na bola. Então, se o cérebro dele ficar focando só no pé, ele naturalmente, ele inconscientemente, ele vai proteger aquela batida na bola. Mas quando você joga uma bola na cabeça dele, ele vai focar na bola, só que ele vai estar pulando, um exemplo. Então, você joga uma bola para ele pular, para ele cabecear, e ele concentra na bola e ele nem percebe que está movimentando o pé, que está fortalecendo. A gente chama isso também de um desmame daquela questão da lesão. Claro que, pelo protocolo, a gente parece que não tem nenhum jogador de fato lesionado. Mas sim, existe a fisioterapia ali preventiva de futuras lesões. As imagens desses 8 minutos mostram os jogadores fazendo esse trabalho de soltar a musculatura, de reeducação física. Então, tem uma série de saúde que, sim, assim, a gente tem que ser sincero também que a gente pode estar forçando um pouco a barra em relação estão fazendo fisioterapia, sim. Pelo que a gente conhece popularmente, de fato, não é. Mas o trabalho muscular, a fisioterapia também trabalha a prevenção. Eu trabalho com Pilates há quase 10 anos. Eu costumo falar com os meus pacientes que o Pilates nada mais é do que a fisioterapia preventiva e faz. A gente normalmente espera começar aquela dor na coluna, que a gente acostuma tomar um analgésico ali, a gente costuma, hoje está doendo, hoje fiquei muito em pé, aí o negócio vai evoluindo e a gente só vai tratar quando vira uma hernia de disco. Com o paciente ele fazendo Pilates, ele começa a sentir um incômodozinho, a gente faz os trabalhos voltados para aquela área e o paciente ele passa a conviver bem com aquela situação. Óbvio que tem casos que uma protusão de disco regride e tem casos que a pessoa tem que conviver ali com certos exageros, não pode pegar muito pesado. Cara, mas sobre essa questão da enquete aí, Papa, o 50-50, eu tenho certeza que se fosse até ontem, 3 horas da tarde, esse resultado seria ali uns 80-20 a favor de voltar aos treinamentos. A gente tem que concordar que ontem, quando eu vi o stories do Dr. Tanuri, notícia que a secretária de esportes lá do Distrito Federal, ela falou que ok,
desde que siga os protocolos, cara. Então, assim, quando o pessoal fala sobre, tem, tem coisa mais importante, futebol não precisa voltar agora. Galera, a gente está falando de um grupo extremamente privilegiado. Lá em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, eles já começaram a aliviar uma série de medidas aí envolvendo a quarentena. Claro que, cara, existem os protocolos médicos. O paciente que começa a ter os sintomas de coronavírus é falta de ar, tosse seca e febre. Óbvio que os jogadores que estão dentro desse processo, jogadores barra familiares, barra colaboradores, tem que tomar uma série de medidas em casa. A gente vai ficar aí um bom tempo nesse novo mundo, tomar cuidado. Chegou a entrega da comida, e aquela comida passou na mão de quantas pessoas, aquela embalagem? Então, pegou a embalagem, tirou a embalagem. Aviso que eu coloco um banco do lado de fora, tá, da porta. Eu fui fazer isso lá, botei um banco na frente da minha porta, peço para a pessoa colocar as encomendas em cima desse banco, aí depois que a pessoa sai do corredor, eu abro, já pego jogando álcool 70 em tudo, tiro da embalagem e boto para assar tudo de novo. Porque eu não como a comida como ela veio do local, eu ainda esquento ela de novo, tipo ou no air fryer, ou no forno, para né, matar o que tiver. E aí, aquilo tudo eu despacho. Todas aquelas embalagens eu despacho, aí, faço higienização, troco a camisa, faço tudo, entendeu? Não. Então, assim, existem esses protocolos para isso, cara. Eu vou pedir pra minha esposa receber, que senão eu vou ter que já tirar a camisa, trocar, ela vai receber ele agora. Então, assim, existe essa questão do contato. Tem como, cara, existem os protocolos de segurança para isso. Eu aqui, no dia a dia, eu costumo falar que a gente não está combatendo o vírus ebola, né? A gente está combatendo um vírus que depende ali de mucosa, depende de contato próximo, depende de uma série de medidas para ele ser transmitido. Então, se um grupo de jogadores, galera, são 28 jogadores, separados em grupos menores, estavam lá no campo treinando com bola. Gente, primeiro, eles foram testados, eles foram avaliados, eles foram verificados ali diariamente, eles passam por uma série de protocolos, são 13 protocolos que o Flamengo colocou ali para o pessoal voltar a treinar. Então, puxa, mas se alguém ali tiver contaminado, galera, não vai ser assim. Esse alguém ali contaminado não vai estar ali dentro. Ele pode estar assim, puxa, o cara lá vacilou, a mulher do jogador foi no salão fazer o cabelo, aí, sabe? Então, o pessoal que lida com futebol tem que tomar esse tipo de cuidado, igual a gente está tomando. Eu voltei a trabalhar tem 4 semanas. Sou fisioterapeuta, tem uma série de restrição. Então, a prefeitura aqui falou, você pode atender um paciente por hora. Está sendo horrível, mas eu estou fazendo isso, eu atendo, olha só, com máscara e atendo com aquela viseira de acrílico ainda. Qual que é a minha preocupação, professor? É que tem pacientes voltando, aí você fica naquela história. Depois a pessoa evoluiu ali com sintomas de coronavírus. A pessoa vai falar, peguei aonde? Ela não vai pensar no supermercado, no açougue, na padaria. Ela vai pensar que pegou lá na fisioterapia. Então, a pessoa entra aqui na clínica, limpa o pé com água sanitária, vai direto para o banheiro lavar as mãos, já entra com máscara, lava as mãos, sala arejada. Então, assim, você fazendo e colocando em prática esses protocolos, não tem perigo, cara. Eu falo que antes dos protocolos, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem que usar a nossa cabeça, a gente tem que usar a nossa inteligência. Olha lá o papo aí, ó. Ok, papo, ok. Então, a gente tem que usar a nossa cabeça para a gente saber separar as coisas. Vou fazer um comentário aqui. Semana passada, eu assisti um pedaço daquele Jogo Aberto Rio, estava o Jefferson, Jogo Aberto da Band. E o Chico Garcia fez uma pergunta para ele que era assim, Jefferson, o que falta para os rivais do Flamengo alcançarem ele? Porque ele se distanciou bastante dos rivais cariocas. O Jefferson, para minha surpresa, falou o seguinte, ganhar títulos. E aí ele falou sobre essa questão que faz tempo que os times do Rio não ganham títulos importantes, só ficam olhando essa questão do estadual. E só no final da fala dele que ele falou sobre a questão de
administração, cara, de dirigente sério, de um profissionalismo no futebol. Eu fiquei assim, horrorizado porque esses 6 anos aí, 7 anos do Flamengo, Flamengo mal pagador, Flamengo finge que pague, finge que joga, cara, são 6, 7 anos. É um passado recente demais para um jogador. E me chamou a atenção que eu fiz uma live na quinta passada com a Missomoji, e eu comentei isso com ele, o seguinte, cara, tá parecendo aquela entrevista de 20 anos atrás, quando camisa ganhava jogo, camisa ganhava título, você trazia um outro jogador ali de expressão, você ganhava um carioca e a gente ficava feliz. Ah, ganhou um título esse ano, pelo menos ganhou um título. O time estava devendo, não pagava ninguém, entrando no buraco, mas ganhou o carioca. Cara, não dá, 20 anos, a gente está num processo de mudança de ciclo de times de futebol, galera, tipo o que aconteceu lá na Inglaterra. Inglaterra, quando você vê, o Blackburn era grande, o Nottingham Forest era grande, o Liverpool nos anos 80, lá na Inglaterra era Liverpool, Nottingham Forest e Aston Villa. Anos 90 só deu o Manchester United. Anos 2000 aí começou os novos ricos, Chelsea, Manchester City, agora volta o Liverpool. Tem vários times caindo. Aqui no Brasil, eu falo que o Cruzeiro caiu no buraco negro da história, porque está sofrendo as consequências de dirigentes que, né, fizeram péssimas, trabalharam de maneira errada. A gente está vendo aí o Cruzeiro perdendo, pode ser baixado para a Série C. A gente está vendo os rivais cariocas ficando muito para trás. Então, sim, a tendência nos próximos anos, os protagonistas, óbvio, a gente vê uma hegemonia do Flamengo começando para durar muitos anos, mas a gente consegue ver ali, de uma maneira ou outra, Palmeiras, Grêmio, o Inter de tabela e o Atlético Mineiro ali, que ainda tem um presidente meio que mecenato, tipo o Paulo Nobre, né? O Sete Câmara ali, tem o grupo MRV, que coloca muita grana, o grupo BMG coloca muita grana lá no Atlético Mineiro, e os novos times que vão chegar, que é Bahia, que é o Atlético Paranaense. Então, Botafogo, Vasco, Fluminense, Cruzeiro, cara, mais o Santos, nos últimos anos, ele se manteve muito porque ele está sempre revelando bons jogadores. A gente que o diga, né? A gente tem 4 jogadores ali que começaram do Santos e se tornaram campeões. Então, a pergunta qual é? Qual é o destino dos clubes brasileiros com os dirigentes que criticam o Flamengo? Cara, se está criticando um modelo, assim como disse o advogado Marcos Mota, o Flamengo é modelo, não exemplo, né? A galera está criticando, eles estão criticando que está certo. Então, eles estão com os olhos ainda tapados em relação à questão de procurar corrigir, plantar, galera. Eu gravei um vídeo ano passado mostrando como que foi esse processo de reestruturação administrativa e financeira do Flamengo. E achei entrevistas de 2013, 14 e 15. E como o professor Pedro ficou emocionado aí um tempo atrás, agora no início do vídeo, eu também fiquei, cara, porque é muito bonito quando você vê um planejamento sendo executado de maneira certinha e hoje a gente colheu o resultado, cara. Lá em 2013, a consultoria da Ernst Young traçou esse projeto em 3 etapas. Recuperação da credibilidade, cara. Quero ir lá, devo, quero pagar, como que eu faço para pagar? O segundo ciclo de investimentos, infraestrutura e na base. Em 2013, o Flamengo investia na base menos que Botafogo, Vasco e Fluminense. E como que a gente queria vender? A gente via o Fluminense vendendo ali a galerinha que surgia, e a gente ficava assim, não, o Adrian vai ser o novo Zico, a gente vai ganhar uma grana com o Adrian. O Adrian não ia. Aí aparecia outros jogadores aí, mas que não vinha. Aí, 3, 4 anos depois, surge o Vinícius Júnior, ele é vendido por 45 milhões, o Vasco vende o Paulinho por 15. Por que o Flamengo vendeu bem? Que a Globo ali, com o Globo Esporte, está vendendo o Vinícius Júnior por Real Madrid e o Paulinho não, galera. O negócio era a administração. Então, foi muito bem traçado. E só para concluir, e nesse planejamento, tinha lá, galera, um negócio chamado ciclo virtuoso, que entrava em 2018, não ganhamos nada. Era final de uma gestão, a gente veio com péssimas contratações de jogadores, o time ele não funcionava. 2019 começamos a ganhar, 2020 só esse coronavírus para parar a gente.
Então, galera, é muito legal, não custa, galera. Passa 6 anos, é assim, ó, 6 anos é uma Copa e uma Olimpíada, praticamente. Passa muito rápido. Então, esses dirigentes, se eles continuarem nessa tocada de ser imediatista, vou trazer o Yaya Touré, o Iniesta querendo vir, o Robin, cara, eu não sei como que o torcedor do Botafogo da vida, do Vasco, aquele candidato ao Vasco lá falando sobre o Ibra, como que ele consegue ficar animadinho sabendo que o time teve jogador que não recebeu esse ano ainda, cara. Aí escuta um candidato à presidência que poderia ser diferente falando em Ibrahimovic. Então, a tendência desses times, sim, galera, ó, no Rio não tem um rival. A distância vai só No aumentar. Rio não tem um rival.